Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje no nosso terceiro capítulo deste livro, que se chama Obsessão. Esse capítulo desse livro nos chama a atenção por uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Não existe pessoas específicas. Qualquer um de nós pode passar por uma situação, por um processo obsessivo, desde que tenha uma ideia fixa em qualquer situação, seja para obter êxito em algum cargo, seja para ganhar algo, seja perseguindo uma promoção para um cargo, para ganhar dinheiro, tudo que ciúmes, orgulho, vaidade, todos esses, entre outros problemas, desejos que temos ideias fixas, podem se transformar em verdadeiros processos obsessivos que fatalmente nos levarão a situações muito dolorosas, muito tristes. Por isso a importância de termos consciência dos nossos desejos, do que nós realmente nos propomos a fazer, nosso senso de propósito na vida, porque sabemos que essa vida é passageira, estamos todos apenas de passagem. Então nós vamos nos encontrar nesse capítulo terceiro, lembrando que o Clarencio, o Hilário, o André Luiz estão na casa a um chamado de Evelina, através da prece refratária. Evelina os chamou para auxiliar nas dores, no sofrimento a que tem padecido. Evelina perdeu seu irmão prematuramente, de apenas 8 anos de idade, e sofre muito com a dor dos seus pais. Então nós entramos nos aposentos da Zulmira, que é a segunda esposa de Amaro, madrasta de Evelina e do falecido Júlio. Ela está em profundo abatimento. É uma moça de em torno de 25 anos, muito bela, mas está profundamente abatida, caída num sofá, olhando ao nada. Mas ela encontra-se envolvida perispiritualmente com a Odila. A Odila é a primeira esposa de Amaro, a mãe de Júlio e de Evelina. Vejam que ela está querendo de volta o seu lar, e a Zulmira, para ela, é uma intrusa daquele lar. Então elas entraram em verdadeiro processo obsessivo, ligadas perispírito a perispírito, com ligações cerebrais. Então a Odila está dominando a Zulmira. E o André fica muito interessado nessa situação e tenta resolver, tenta separar as duas para poder livrar a Zulmira daquele abatimento. Mas então ele é alertado por Clarencio que ele não poderia, nenhum deles poderia naquele momento livrá-la desse processo obsessivo. Tal era a ligação cerebral, que elas estavam intimamente ligadas, e poderia acontecer a lipotimia, que ela perderia a consciência, poderia até desencarnar. Então Clarencio alerta que todo o processo deveria ser feito de forma vagarosa, não poderia ser feito de forma abrupta. Eis que André Luiz então pergunta para Clarencio: mas como isso aconteceu? Por que ela está nesse senso de dominação tão cruel, tão doloroso para ela? E então Clarencio lhe esclarece que a Zulmira, essa jovem, se deixou levar pelos ciúmes, se deixou levar pelo amor egoísta, da mesma forma que Odila guardava um grande sentimento amoroso por Amaro, ainda ligada no seu centro genésico. A Zulmira também igualmente amava Amaro, mas de forma egoísta,
tão egoísta a ponto de se incomodar da forma como ele tratava os filhos órfãos, a Evelina e o Júlio. Isso a incomodava e muitas vezes a Zulmira queria mesmo se livrar, principalmente do pequeno Júlio. Ela às vezes desejava que ele se perdesse no mar, que ele não mais voltasse, porque ela sentia que aquela criança tirava o afeto que lhe seria dela. Então, em determinado momento, ela se encontra na praia com o menino, com o pequeno Júlio, e a Evelina e o seu pai Amaro se distanciaram e foram andar de barco. E a Zulmira permitiu que o pequeno Júlio fosse mais longe no mar. Permitiu. E intimamente ela até desejava que ele fosse afogado. Mas ela deixou. Ao que ela se deu conta, o menino retorna já em estado cadavérico e havia sido afogado. Neste momento, ela percebeu que o seu esposo começou a culpá-la por negligência, ao que o menino havia morrido, não teria tido o cuidado necessário. Quando ela se dá conta dos seus pensamentos, do que tinha acontecido naquele momento, ela então começa a ter o remorso, a consciência culpada. E nesse momento, a Odila a domina em verdadeiro processo obsessivo e passa a chamá-la de assassina, porque ela teria matado o pequeno Júlio. A Odila, ao perceber os seus pensamentos, julgava Zulmira assassina. E então, André pergunta a Clarencio, e ela foi assassina? E o Clarencio fala não. O pequeno Júlio estava na sua programação reencarnatória, o seu desencarne prematuro, por conta do seu passado. Então, ele iria desencarnar. Mas como ela foi egoísta e ela intimamente desejava isso, talvez não fosse realmente o seu desejo, mas ela guardava esses tipos de pensamentos, ela então acabou acometida de um processo obsessivo terrível, além de ser constantemente culpada por Amaro de ser a responsável pela morte do Júlio. Então vejam, meus irmãos, que triste situação. E a Evelina, essa pobre criança, vivendo todo esse tormento, a perda do irmão. E quando a Odila percebe, ela não consegue ver o Clarencio, nem o Hilário e nem o André Luiz, mas quando ela percebe a presença deles, ela se agarra mais ainda a Zulmira e diz: assassina, você matou o meu filho e você vai pagar por isso, roubou meu lar. Então é interessante que nessa situação nós percebemos como começa um processo obsessivo. E quando nós vemos lá no Livro dos Espíritos que a felicidade não é deste mundo, por quê? Porque nós guardamos vícios como a vaidade, como o egoísmo, como os ciúmes, como o orgulho. Esses sim são os elementos capazes de não permitirmos a nossa felicidade. E está lá no Livro dos Espíritos que quando o homem não mais tiver esses tipos de vícios, ele será plenamente feliz. Porque são os vícios que nos colocam muito amarrados à terra e não permitem que sejamos felizes. Então vamos continuar, assinem o nosso canal, curtam a mensagem e amanhã tem mais um vídeo para vocês.